Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esse domingo, dia do Senhor. Obrigado pelos desafios da vida, da realidade do mundo e do ineditismo dos fatos. Tudo se repete, mas ao mesmo tempo tudo é novo. Hoje, novamente e em novidade, as misericórdias do Senhor se renovaram. Hoje é o dia que o Senhor fez. Venham todos e o adorem. É o que diz as Escrituras. Andemos em novidade de vida. É o que diz a santa palavra do Senhor. A vida é assim, repleta de desafios, mas cheia de coisas novas. E nesse domingo, dia do Senhor, que é tão comum, queremos experimentar o novo de Deus. E não o novo de Deus como invenção, mas o novo de Deus para hoje, para as nossas vidas. O novo de Deus que se concretiza nas misericórdias renovadas. O novo de Deus na novidade da nova vida. O novo de Deus neste dia que o Senhor fez para a sua própria glória. Nos permita vivermos esse dia com intensidade, com sensibilidade, com devoção, com clareza de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor faz. Nos dê uma escola dominical abençoada, é o que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Vamos separar as crianças, cada um para a sua sala, e a gente avança naquilo que é nosso aqui. Nós havíamos visto na semana passada que toda igreja saudável cresce. E essa é a premissa que nós devemos ter diante dos nossos olhos. Toda igreja saudável cresce. Todo organismo saudável cresce. Toda família saudável cresce, e o crescimento da família não está relacionado nem em bens, nesse sentido, e nem em filhos. Eu estou falando de crescimento como família. Uma família saudável está crescendo em amor, em respeito, em responsabilidade, em convivência, em conveniência, em exortação, em disciplina e por aí vai. Todo indivíduo saudável cresce. Se eu e você somos indivíduos saudáveis, nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo na nossa intelectualidade, na nossa espiritualidade, no nosso trabalho, nos nossos prazeres, nos nossos anseios, nos nossos planos. Faz parte de organismos vivos, saudáveis, crescerem. E se a igreja, que é um organismo, a igreja chamada de corpo, a igreja chamada de lavoura, a igreja chamada de edifício, segundo a justa posição das peças, constrói o todo. A igreja tem um aspecto orgânico, apesar do edifício não ser orgânico, o edifício ser mecânico, mas a ideia aqui de orgânico é a ideia de organização, não a ideia de organismo meramente. A igreja, por ser orgânica, se ela for e estiver saudável, ela tem que crescer. Em termos biológicos da coisa, da vida da coisa, a igreja tem que crescer. Se ela é saudável, ela tem que crescer. Ela tem que crescer nos seus ministérios. Ela tem que crescer no seu amor, ela tem que crescer na sua teologia, ela tem que crescer na sua piedade, ela tem que crescer na sua ação social, ela tem que crescer na sua influência, ela tem que crescer nos diversos braços possíveis e imagináveis aos quais a igreja está inserida. Uma igreja saudável cresce. Esse é o ponto.
Segundo ponto, já visto na semana passada, nem toda igreja grande é saudável. Nem toda igreja grande é saudável. Nós não podemos fazer essa confusão. Toda igreja saudável cresce, mas nem toda igreja grande é saudável. E por que nem toda igreja grande é saudável? Por que essa contradição de termos existe? Porque igrejas podem crescer por aspectos sociológicos, por aspectos práticos, por aspectos existenciais. O que faz uma igreja crescer em termos sociológicos? O que faz uma igreja crescer em termos práticos? Bom, toda igreja que cresce precisa ter pelo menos um de 3 pilares. Primeiro pilar, igrejas que crescem em termos sociais, tá? Em termos sociológicos, não em termos teológicos, não em termos espirituais, não em termos biológicos. Eu estou falando como coisa existente na sociedade, como qualquer coisa, como um clube, como uma associação. A igreja é uma agremiação de pessoas que se reúnem em torno de algo ou alguma coisa. Então, nesses aspectos sociológicos, a igreja se assemelha muito mais a qualquer tipo de associação. Em termos sociológicos, uma igreja cresce se ela estiver ancorada num líder carismático, numa figura de muita força. E você pode perceber que isso é muito comum no Brasil. A Universal do Reino de Deus cresceu e se escorou na figura do Edir Macedo. A Internacional da Graça de Deus cresceu e se escorou na figura do R.R. Soares. E aqui, meus caros, a gente precisa ter um olhar muito livre de paixões, tá? A figura do Edir Macedo, teologicamente é questionável, espiritualmente é questionável, mas como um líder de força é inigualável. Um homem que do nada faz uma denominação que é mundial, compra uma rede de televisão, que é a segunda ou a terceira rede de televisão do Brasil, tem igrejas espalhadas no Brasil todo, rádios, emissoras, gráficas, editoras, gravadoras. O poderio desse homem como indivíduo é indiscutível e inegável. O Silvio Santos é uma figura desse tipo, tá? É uma figura desse calibre. E construiu o império em volta de si próprio. Edir Macedo fez isso. R.R. Soares fez isso. Valdemiro Santiago fez isso. Teologicamente, essa figura não vale de nada, em termos, não como indivíduo, teologicamente, tá? Teologicamente ele não tem conhecimento nenhum, ele é um zero à esquerda. Tudo bem, eu não estou falando disso. Eu estou falando que igrejas crescem em volta de um líder carismático. A igreja Bola de Neve cresceu ao redor dos seus 2 líderes fundadores, o Rina e sua esposa. A igreja da Lagoinha cresceu em volta da sua liderança, mas depois migrou, e daqui a pouco a gente chega nisso. A igreja Renascer em Cristo cresceu em torno de Estevão Hernandes e Bispa Sônia Hernandes. Então, figuras carismáticas que determinam o crescimento da igreja. Segundo aspecto, quando a igreja não tem um líder carismático, ela precisa ter um louvor impactante. Eu dei esse exemplo na semana passada falando do culto. O culto tem que ser extraordinário. Então, se você olhar para a igreja Lagoinha, você vai perceber exatamente essa transição. A liderança do pastor, do patriarca, não era tão forte quanto o ministério do louvor. O diante do trono fica maior do que a igreja da Lagoinha. Por que a igreja cresce? Porque todo culto era um show, todo culto era um espetáculo, todo culto tinha um louvor espetacular, todo o ambiente era voltado para a adoração, e isso era construído de maneira profissional. Quer ver um outro exemplo? Existe uma denominação que cresce em torno do ministério de louvor, que é o Hillsong.
Você tem uma denominação inteira ancorada no ministério de louvor. Então, igrejas em termos sociológicos crescem ao redor de um líder carismático, mas se não tiver ao redor de um ambiente entusiasmado, um ambiente em que a gente experimenta um frenesi, onde a gente experimenta um mover, onde a gente experimenta um movimento, alguma coisa acontece naquele lugar que é diferente. Essa é a fala das pessoas que frequentam aquele ambiente. E você pode perceber que como o ambiente é o que atrai, todo o ambiente é pensado nesse momento. Então você tem luz, você tem fumaça, você tem cheiro, você tem cadeira, você tem som, você tem caixa. O som é muito alto, ele precisa tocar o coração de todas as pessoas. O mesmo som da frente tem que chegar no fundo. E aí você tem uma série de dinâmicas e tecnologias colocadas dentro da igreja para que ela continue vivendo a partir do show, do espetáculo. Mas se a igreja não tem um líder carismático e não tem um louvor, é possível que ela cresça em termos sociológicos? Como? Por meio de ministérios. Tem igrejas que são tão enraizadas no ministério que elas se chamam o próprio ministério. Então eu fui dar aula no ano passado numa igreja em Americana, fui dar aula de história das missões, não tinha nada a ver com a igreja, fui dar aula num movimento chamado Perspectivas, que utilizou o espaço da igreja, e a igreja chamava a igreja da família. Olha que coisa interessante. A igreja não era de Cristo. A igreja não era da denominação. A igreja não era do indivíduo. A igreja não era do louvor. A igreja não era do líder. O líder não estava a foto dele lá na frente. A igreja não era do ministério de louvor. Aqui é a igreja diante do trono. A igreja era do ministério. Tudo que a igreja fazia girava em torno da família. Então a semana inteira a igreja gira em torno de um mesmo ministério. Família, 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 família. E tudo é família. Tudo é pai, filho, mulher, marido. Tudo em volta da dinâmica da família. Igrejas com ministérios fortes crescem. Crescem. Por isso que nós tivemos um boom alguns anos atrás, aqueles que são têm mais tempo de igreja vão se lembrar, nós tivemos um boom das igrejas em célula. E todas as igrejas passaram a ser igrejas em célula. Por quê? Porque o ministério se torna maior do que a própria igreja. E o que o ministério de célula fazia? A igreja crescer, porque a igreja cresce. Porque a igreja volta a viver em torno do ministério. Então, em termos sociológicos, uma igreja muito ruim pode crescer de forma exponencial. Em termos sociológicos, igrejas grandes não são sinônimos de igrejas saudáveis. Porque a igreja pode estar ancorada numa pessoa, num momento, num evento, essa é a palavra que eu quero, num evento, que é o culto de domingo, vira um evento, ou ela pode estar alicerçada no ministério. Mas como uma igreja saudável deve crescer? Quais são os pontos que uma igreja saudável deve ter para crescer? Uma igreja saudável cresce obrigatoriamente. Só para a gente voltar aqui um pouco, que eu acho que isso é importante. Nós podemos planejar a nossa igreja em termos sociológicos? Sim, nós não precisamos ignorá-los. Nós podemos pensar numa igreja em torno do culto. Tudo gira em torno do culto, do louvor, das luzes. Nós podemos pensar nisso. Nós podemos pensar numa igreja em torno de um indivíduo. Podemos pensar numa igreja em torno de um ministério. Podemos. A gente não precisa jogar o bebê e a água suja fora. A gente pode jogar o que não presta, a água suja do banho fora e manter o bebê limpo. Então a gente pode utilizar o carismatismo da liderança, a gente pode utilizar a técnica e a boa execução do louvor, a gente pode utilizar uma ênfase ministerial, tudo isso pode ser utilizado. Mas volto a dizer, se a igreja só crescer nisso, ela não é saudável.
Perfeito? Nós podemos utilizar, mas não podemos depender. Certo? Toda igreja saudável cresce. Nem toda igreja grande é saudável. Por que que igrejas grandes crescem, não sendo saudáveis? Porque elas se ancoram nesses aspectos sociológicos. Igrejas boas podem utilizar esses aspectos? Podem, sem contudo depender deles. Ok? A igreja não pode girar em torno do louvor. Isso é tão comum, que a maioria de vocês não foi membro de igrejas pentecostais, ou se foram, já faz muito tempo, mas igrejas pentecostais é um negócio extraordinário. Se o louvor é a pegada da igreja, todo o dinheiro do caixa é gasto no louvor. É um negócio doido assim. Pro louvor tem microfone top, pro louvor tem caixa de som top, pro louvor tem instrumento top, tudo é bom pro louvor. E o restante? O restante não tem nada. E aí os outros ministérios, eles ficam sempre à margem. Mas a igreja não para de crescer. Quando é o líder carismático, tudo é do líder. O líder precisa aparecer. Precisa fazer outdoor com a cara do cara. Precisa fazer livro com a cara do cara. Precisa fazer fachada com a cara do cara. Tudo gira em torno do líder. O líder tem dinheiro, o líder tem viagem, o líder tem passagem, o líder tem congresso, e é feito congresso só para ele falar. É um negócio doido, né? A igreja vai gastar uma fortuna em volta do sujeito. E quando é o ministério, só isso funciona. Se uma igreja tem um ministério infantil, é só o ministério infantil. A nossa igreja é uma igreja das crianças, então todo o dinheiro que gasta vai para o ministério infantil. É muito comum isso acontecer. Bom, continuando aqui. Sem negligenciar líder, evento e ministério, quais são os alicerces que uma igreja deve crescer? Aqui eu vou citar alguns. Primeiro alicerce: toda igreja deve crescer a partir daquilo que ela aprende. Pensa comigo nisso. Todos nós somos moldados, motivados, instruídos por aquilo que sabemos. Aquilo que eu sei determina como eu ajo. Então, se eu sei lidar com dinheiro, eu ajo com dinheiro de uma maneira muito tranquila. Eu sei lidar com problemas mecânicos, eu lido com problemas mecânicos de forma muito tranquila. Eu sei lidar com construção, eu lido com problemas da construção de forma muito tranquila. Eu sei lidar com contabilidade, eu lido com números de forma muito tranquila. Eu sei lidar com doenças, eu lido com enfermidades de maneira muito tranquila. Todos nós lidamos muito bem com aquilo que nós conhecemos. Aquilo que é desconhecido, a gente sempre lida muito mal. Então, é desconhecido, vamos pensar, você está numa embarcação, essa embarcação naufraga no meio do mar. Você não tem habilidade com a água, você não tem conhecimento de embarcações, você não tem conhecimento do mar, você não tem conhecimento de sobrevivência, você está em maus lençóis. É bem provável que você seja uma das vítimas, porque você se deparou com uma dificuldade a qual você desconhecia. Assim é a igreja. A igreja deve avançar a partir daquilo que ela sabe. Toda igreja deve se ancorar naquilo que ela aprende. A igreja, ela é alimentada do púlpito. Daqui para baixo vem o alimento, vem o conhecimento, vem a instrução, vem a sabedoria. Igrejas saudáveis são igrejas que instruem os seus membros e fazem os seus membros crescerem individualmente para que juntos cresçamos coletivamente. E esse crescimento se pauta na instrução, no conhecimento, naquilo que a gente sabe. Vamos pensar,
Nós estamos falando aqui de marcas da igreja saudável. Vocês estão sendo instruídos, vocês estão sendo expostos a uma sabedoria e um conhecimento, talvez novo, talvez conhecido, talvez em alguns aspectos desconhecido, mas você está sendo exposto a isso na escola dominical. Nossas crianças estão sendo expostas a outros conhecimentos na escola dominical. Elas estão sendo instruídas, elas estão sendo alimentadas. A tendência é que esse alimento nos faça avançar, esse conhecimento nos faça crescer, nos faça conquistar, nos faça progredir. E é assim na vida, meus irmãos, na vida. Tem problema no casamento. Se o marido começar a estudar qual é o papel dele como marido, se a mulher começar a estudar qual é o papel dela como esposa, se a família começar a estudar quais são os aspectos que devem ser melhorados, e se o assunto for tratado de maneira instrutiva, pode ter certeza que 6 meses depois a crise acabou e a vida é maravilhosa. Mas quando a gente se impede de saber, de conhecer, a gente nunca dá resposta adequada para aquele desafio. Primeira base, primeiro alicerce para igrejas saudáveis que crescem. Igrejas saudáveis crescem a partir daquilo que elas aprendem. Famílias saudáveis crescem a partir daquilo que elas sabem. Pessoas saudáveis crescem a partir daquilo que elas sabem. Pensa no médico. Um médico que estudou sobre coração a vida inteira. À medida que ele estuda mais sobre coração, ele cresce mais como autoridade, como conhecimento, como sabedoria. Ele vai aprendendo mais, ele vai sabendo mais, ele vai avançando mais. Ele está crescendo como indivíduo na área profissional, porque ele não parou de estudar. É por isso que o nosso culto é um culto pedagógico. Por isso que o nosso culto não é um culto emotivo. Olha que coisa interessante. Por que você vem na igreja e é muito mais comum você aprender do que você sentir? Ora, porque a nossa igreja e as igrejas saudáveis, elas se pautam no conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São aspectos centrais do cristianismo. É a partir daquilo que você recebe que você cresce. Se você for, eu vou dar aqui um exemplo. Eu frequentei lá na minha infância a Umbanda. Minha família era umbandista, então eu ia para o terreiro. No terreiro não há nenhum aspecto inteligível, entendível, intelectual. Não há nenhum aprendizado racional naquele ambiente. O que você tem? Você tem um aspecto sensitivo. Então você tem música muito alta com o barulho do atabaque, você tem o terreiro de chão batido, você tem o cheiro do charuto, você tem o cheiro da pinga, você tem o cheiro da vela, você tem aquele ambiente, os perfumes muito fortes daquelas entidades que se manifestam. Então você entra naquele frenesi sonoro de cheiro, de imagem, de luzes, aquele ambiente, aquela gira toda, e você se deixa levar por aquela emoção, e no final das contas você recebe uma espécie de uma profecia, que é isso que acontece num culto de Umbanda. Você vai lá na entidade, a entidade olha para você e diz: seus caminhos estão assim, estão assados, sei o que, você precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e segue. É isso, é uma profecia no final das contas, do que você está vivendo, do que você deve fazer, de como você deve melhorar. Infelizmente muitas igrejas evangélicas se tornaram muito parecidas com isso, né? Você vai na igreja, você não aprende nada, você tem um cheiro, um calor, um movimento, um perfume, um barulho, você é envolvido nisso tudo, e você fica meio anestesiado, meio nocauteado, no fim das contas levanta alguém e diz: assim diz o Senhor, você fala: é para mim, e vai embora.
É muito parecido as dinâmicas. A igreja verdadeira não é emocional. Não significa que ela não tem emoção. São duas coisas diferentes. Ela é cheia de emoção, mas ela não é emocional, nem emocionada. O nosso culto é o culto racional, o culto da instrução. Toda igreja saudável cresce a partir daquilo que ela aprende. Aquilo que ela aprende vem do púlpito. Aquilo que ela aprende é disseminado, e aquilo que ela aprende vai consolidar a base do indivíduo, a base familiar, a base da coletividade, e consequentemente a igreja cresce. Segunda base de igrejas saudáveis para elas crescerem: toda igreja saudável sabe exatamente aquilo que ela crê. Toda igreja saudável que cresce deve saber aquilo que ela acredita. A base confessional e doutrinária da igreja é determinante para a nossa própria identidade. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Eu acho que é bem interessante. Uma das coisas mais difíceis de explicarmos é quem nós somos. Então, se eu fizer uma pergunta para você e falar quem você é, a maioria de nós vai falar da nossa origem ou da nossa circunstância. Então, eu sou brasileiro, minha origem. Eu sou jundiaense, eu sou paulista, do estado de São Paulo. Eu sou jundiaense, eu sou daqui da cidade de Jundiaí. Eu sou filho da Marli e filho do Valdir. Eu sou neto de Joana e Caetano. Eu sou neto de Walter e Júnia. Então a gente costuma nos definirmos por meio da nossa, ou tendo como base a nossa origem. Mas a segunda forma de definição é a nossa circunstância. Quem você é? Eu sou professor. Quem você é? Eu sou pastor. Mas pensa, pastor é uma circunstância da vida, não é a vida toda. Professor é uma circunstância da vida. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou filósofo, eu sou mestre, eu sou engenheiro, eu sou dona de casa, eu sou motorista. Já? Misericórdia. A gente costuma se definir por meio das nossas circunstâncias. E nenhuma dessas definições diz de fato quem a gente é. Porque o fato de você ser brasileiro, paulista, jundiaense, filho da Marli e do Valdir, não diz muita coisa. O fato de você ser professor, ser pastor, ser motorista, ser engenheiro, ser dono de casa, ser cozinheiro, não diz nada sobre você. A sua origem fala muito pouco sobre quem você é, e as suas circunstâncias falam menos ainda. Então, se eu perguntar para você, quem você é? Você vai ter uma dificuldade enorme para descrever quem você é. Se você não é a sua origem, se você não é a sua circunstância, o que você é? Você é aquilo que você acredita. Você é aquilo que você confessa. Você é aquilo que você professa. Eu sou filho de Deus. Essa é uma explicação fabulosa para definir quem nós somos. Eu sou cristão evangélico. Você começa a definir quem você é. Eu sou pai de família. Ser pai de família tem muito mais a ver com o que você acredita e consequentemente faz, do que com o fato de você ser casado. Tem gente que é casado e não é pai de família, certo? Nós somos definidos por aquilo que a gente professa, e aquilo que a gente professa está ancorado naquilo que a gente crê. Igrejas saudáveis devem saber aquilo que elas creem, para poderem confessar, e determinando quem elas são, elas podem crescer. Eu vou voltar nesse ponto aqui, porque esse ponto é profundo demais, para a gente simplesmente fazê-lo de forma en passant.
Eu vou voltar domingo que vem. Mas entendam, a igreja cresce por aquilo que ela aprende. A igreja cresce por aquilo que ela professa, crê, por aquilo que ela confessa. Nós somos uma confissão. Nós somos filhos de Deus. Isso é uma confissão de fé. Isso é uma crença. E nós somos filhos de Deus porque Deus nos amou enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar. O que determina o fato da gente ser ou não filho de Deus é aquilo que nós sentimos e cremos em relação a Jesus. Se eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu me torno filho de Deus. Me tornando filho de Deus, eu sou. Mas eu volto isso semana que vem. Perguntas. Temos 2. Eu ia chegar perto do café, mas eu pus a mão. E ele congelou a ponta dos meus dedos. Imagina. De manhã não, de tarde até vai. Perguntinhas. Vai lá, Elião. Lu também. Mais alguém? Escala mais um. Não? Então os 2. Foi buscar o mic? Obrigado. Quando o casal, quando o marido e a esposa sabem o papel que eles exercem no relacionamento, 6 meses ele está salvo. Por que a gente não faz um guia para o membro para fazer parte de uma igreja saudável? Não só o corpo, assim, a direção, mas o membro, quando ele entra numa igreja, para ele fazer parte de uma igreja saudável, não teria como a gente fazer algo parecido para a hora que ele entrar, ele já se sentir membro e saber o papel dele dentro da igreja? Um passo a passo? Isso, um guia. Percebe que talvez esse seja um dos grandes desafios do evangelho moderno. Por quê? Porque o evangelho moderno precisa... Primeiro que o homem moderno, ele tem pouquíssima capacidade de fazer as coisas por si só, né? O homem moderno, se você der uma lenha para ele cortar, ele vai olhar para a lenha, ele vai olhar para o machado, ele vai olhar para a lenha, ele vai olhar para o machado, ele vai ficar olhando para a lenha e para o machado o dia inteiro, sem saber ao certo o que fazer, né? Dá a espingarda para um homem moderno, então ele vira para a cara dele assim, né? Ele vira ela ao contrário, né? Não sabe ao certo o que fazer. O homem moderno tem muita dificuldade. A nossa geração era um pouco mais descolada, né? A gente pegava ônibus muito cedo, pegava trem, metrô muito cedo, não estava nem aí. A gente queria mesmo, era pro fervo, né? Ônibus lotado era o que a gente queria com 10 anos de idade. Queria o trem, queria ir para São Paulo. Meu filho, se eu soltar ele no centro de Vinhedo, ele senta e começa a chorar, porque ele não sabe o que fazer. Mas não é por causa dele. Não é por causa dele, é por causa da geração. A geração é essa. A geração é uma geração que tem muita dificuldade de saber coisas muito simples. E a igreja evangélica lida com esse público todo, que é o público que não sabe qual é o primeiro passo que tem que dar. O que eu tenho que fazer para pegar um ônibus? Você tem que ir para o ponto. Você tem que saber para onde ele vai. Você tem que saber de onde ele vem. Você tem que saber quanto custa. Você tem que saber qual porta que entra. São coisas básicas que a gente simplesmente ia, né? A gente já sabia disso sem nem saber. A gente sabia de tudo isso. A igreja precisa pegar todo mundo pela mão. Há 500 anos atrás ninguém precisava pegar na mão de ninguém. Há 100 anos atrás ninguém precisava pegar na mão de ninguém. A criança aprendia de estar perto. Hoje em dia, se a gente não instruir passo a passo, a gente não consegue levar ninguém para frente. Então essa ideia, ela não é só uma ideia, na minha opinião. Ela é de extrema urgência para todos os homens modernos que querem viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. A nossa dificuldade chegou a tal nível que a gente lê e não entende mais. Então não adianta ser alguma coisa muito densa, porque o homem moderno é um homem de poucos caracteres. Então precisa ser primeiro passo,
procure fulano de tal. Segundo passo, preencha a ficha tal. Tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Mas eu acho essa ideia extremamente válida e urgente. Se a gente não fizer, nunca nós veremos os frutos na vida das pessoas que se achegam até nós. Eu gostaria que a gente fosse mais com essas palavras todas, pensando na urgência, pensando que nós temos sim uma igreja teologicamente saudável, mas a gente precisa de um guia, não só para eles que vão entrar novos, mas para nós. Para nós. Quais são os nossos passos, sabe? 1, 2, 3, 4. Sim. De como a gente tem que se portar nesse ano, a partir desse momento. E eu gostaria disso no próximo domingo, na escola dominical, por gentileza, pastor. Dá os passos? Dá os passos, é isso? Exato. Ótimo. A gente quer crescer de maneira bíblica, saudável. Orgânica, saudável. Impactar a nossa cidade e ser instrumento de Deus aqui. E apesar de não ser dessa geração que você mencionou antes, eu sou mais jovem, eu preciso do passo a passo. Eu acho que todo mundo sabe que você é do século passado também, viu, Luana? Não tem como escapar dessa realidade. Só para eu juntar. A nossa grande dificuldade é que a gente quer fazer, mas a gente quer fazer sem ter as condições necessárias de fazer. Então eu quero correr a São Silvestre. Eu tenho a condição financeira de pagar a inscrição? Tenho. Eu tenho a condição física de correr os 15 quilômetros? Não. Eu quero escalar o Everest. No Everest a coisa fica mais difícil, porque eu não tenho nem a condição financeira, nem a condição... não tenho $50 mil para ir lá escalar a montanha. E eu não tenho a menor condição de subir 8 mil metros com 20 quilos nas costas. De enfrentar menos 20 graus. Eu não tenho. Então eu quero fazer, mas eu não tenho condição. Esse é o dilema da nossa vida. A maioria das coisas que a gente quer fazer, a gente não tem condição. E aí o que a gente faz? A gente se frustra com o fato de não fazer. Qual é a solução? Para ter a condição eu preciso ser instruído, ser motivado, ser disciplinado, ser direcionado, ser catequizado. Para ter um casamento feliz, o que eu preciso ser? Se eu sou marido, preciso ser marido. Sendo marido, eu tenho. Tendo, eu faço. Não sendo, não tenho. Não tendo, não faço. Não fazendo, me frustro. Então, vou ajudar. Deus abençoe. Tchau.